Olá, queridos, bom dia, na graça, na paz de Cristo Jesus. Espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam animados para mais uma classe de Apocalipse. Hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 8, vamos começar a falar aqui a abertura do sétimo selo, as trombetas. Não sei se a gente entra já no capítulo 9 hoje, mas eu tenho certeza que hoje vai ser uma classe, uma aula bem especial. Antes da gente começar aqui a leitura, no capítulo 8 de Apocalipse, eu quero orar com você, para a gente colocar esse tempo na presença do Senhor e em tudo, possamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Amém? Fecha os seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa aula, por esse tempo, pela Tua palavra, pela revelação do livro de Apocalipse. Que possamos entender, aprender e crescer, Senhor. Capacita-nos nessa hora a compreender as verdades da Tua palavra e que possamos, Senhor, nos posicionar em Cristo Jesus como filhos de Deus a partir daquilo que temos entendido e recebido da parte do Senhor. Graças te damos por esse tempo e oramos no santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, capítulo 8, não sei se você está com a sua Bíblia aberta aí, capítulo 8 de Apocalipse. Só que é para você, tá? Você é uma pessoa especial, né? Cristo ama a sua vida grandemente. Diz assim o versículo 1 do capítulo 8. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vamos começar por aqui. Por quê? Porque a gente viu, nas últimas semanas, toda essa questão, desde que Jesus tomou o rolo que tinha os 7 selos, ele foi abrindo esses 7 selos, lembrando que esses 7 selos, eles representam toda a revelação, a completude da revelação de tudo aquilo que vai acontecer no livro de Apocalipse, tá? Então, eu volto a dizer, não confunda 7 selos com 7 trombetas, com 7 taças, tá? Mas os 7 selos representam tudo o que vai ser liberado, manifesto, tá? É como um índice geral. E a gente viu ali os 4 cavaleiros, a gente viu a questão do martírio, a gente viu todas as coisas que foram sendo manifestas, Deus selando os seus, E agora no capítulo 8, você vai ver a abertura das trombetas, que estão contidas dentro dos selos. Elas fazem parte ali do que vai acontecer. Quando nós vimos nos selos que vai ter ali o sexto selo, mostra muito isso, A questão dos juízos que Deus vai executar. E a primeira parte desses juízos nós entendemos que são as 7 trombetas, tá? O que vai ser revelado a partir das 7 trombetas, na verdade seriam em 6, Porque a 7ª trombeta, ela anuncia a chegada das 7 taças da ira de Deus, tá? Então nós vamos ter 6 trombetas que você vai ver exatamente atos de justiça de Deus, dentro desse juízo de Deus. E a 7ª trombeta, ela vai trazer a abertura das 7 taças da ira de Deus, que são claramente descritas, já na segunda parte da tribulação, na segunda parte no segundo período de 3 anos e meio, tá? Que também é conhecida como grande tribulação, tá? Descrita lá em Daniel, em Mateus 24 nós encontramos Jesus trazendo isso também. Então o que dá a entender, logo de cara eu já coloco para vocês, é que essas 6 trombetas que vão se abrir, elas estão ligadas ao primeiro período de 3 anos e meio, ou seja, a primeira parte da tribulação, tá? Então provavelmente elas vão ocorrer na primeira parte, porque depois já na segunda parte
você já vê as taças, tá? Então nós não vamos misturar a Bíblia. O livro do Apocalipse mostra que são dois períodos distintos, e você vai entender que às vezes o que é relatado nas trombetas e o que é relatado nas taças parece ser parecido, mas não é. Então eu vou, antes de falar qual que é a diferença, primeiro nós vamos falar das trombetas, depois nós vamos falar das taças, e aí sim nós vamos ter um comparativo, né? Mostrando que apesar de alguns juízos serem parecidos, tá? Eles são diferentes, ok? E há propósitos diferentes. Vamos ver se a gente entende um pouquinho disso aqui. Então, abriu o sétimo selo, Cristo, o Senhor, abre o sétimo selo, tá? E é uma informação que há silêncio no céu. Observe que se a gente voltar os outros capítulos, né, você vai ver que sempre está tendo uma certa, eu vou usar essa palavra, tá? Uma festa no céu, né? Sempre existe adoração, louvor, querubins, os anciãos, depois você vê aquela multidão, anjos, e eles estão cantando e glorificando o Senhor, né, com cânticos ali, e você vê toda essa descrição, que é uma descrição que mostra que há ali muito cântico, muita adoração, muito louvor a Deus, né? Por conta da presença do Senhor, de ser ali a sala do trono, aquela coisa toda. Mas agora a informação muda, né? Que há um silêncio no céu. Quando o Senhor abre o sexto selo, e é interessante porque ele coloca por cerca, né? Por cerca de meia hora, por cerca de 30 minutos, ou seja, não é um tempo definido, não é, né, como você tem 7 anos, é um período que João está tendo uma percepção que houve um tempo de silêncio. Para vocês terem só para você entender como muita gente se apega a esses 30 minutos, né, que na verdade não são 30 minutos, é cerca de 30 minutos, tá? Então a ideia é que algo próximo disso, então não há tanta relevância aqui como algumas pessoas acabam se apegando e querem calcular os 30 minutos, e aí vão para contas assim enormes para chegar e falar, não, 30 minutos se refere a 7 dias, e vai nessa conta toda. Eu não quero entrar para esse lado, tá? Até porque nós não teríamos tempo para ficar aqui eu explicando cálculos e fazendo, até porque eu também entendo como não é um valor claro, definido, né? Como a gente encontra em outros lugares, né? Então eu entendo que na verdade é uma percepção de tempo, tá? Mas a importância não está aqui na percepção de tempo para se discutir cerca de 30 minutos ou 30 minutos. Na verdade, a questão do silêncio, que ele percebe que esse silêncio dura próximo de meia hora, está na questão da abertura do selo e o que representa a abertura do selo, tá? Então não fique apegado a essa questão, né, estrita dos 30 minutos, tá? Até porque é cerca de 30 minutos. É mais ou menos, quem já acompanhou aí eventos, né, principalmente eventos esportivos fazem isso, quando acontece alguma coisa de comoção, o que as pessoas querem honrar ou lembrar, né, ou alguma coisa solene que vai acontecer, por exemplo, antes de começar um jogo, uma partida, um show, um evento, as pessoas fazem aquele famoso 1 minuto de silêncio. Mas se você reparar, se você pegar de fato um cronômetro e começar lá 59, 58, 57, você vai reparar que não dá 1 minuto, tá? Porque a ideia não é você ficar lá do 60 segundos até zerar, né? A ideia é que você separou aquele tempo de silêncio, de uma certa reverência, de uma certa solenidade por alguém ou por alguma coisa durante um tempo. Eu só estou usando isso como exemplo para você entender, tá? Que o mais importante aqui no versículo 1 é que esse silêncio é resultado do que o sétimo selo representa, tá? E se você parar para pensar, toda a descrição que veio até agora era uma descrição de tudo o que iria acontecer. Tá? É mais ou menos assim, olha, a gente vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É mais ou menos, por exemplo, como um filme que você vai assistir e você viu algumas coisas no trailer, e no trailer você viu que tinha uma cena assim, que tinha uma cena assado, que houve uma conversa ali, então você tem toda uma ansiedade, ó, vai acontecer uns negócios aí, fiquei sabendo que vai ter uma cena, que fulano vai morrer, que vai acontecer isso, então sempre tem uns spoilers, né?
Mas quando você senta, por exemplo, na televisão para assistir um filme, você vai no cinema, né? Pelo menos quando a gente ia, né? Antes dessa pandemia toda, quando você está ali, é diferente. Quando você está ali, significa assim: eu estou aqui, eu estou assistindo o filme e o filme começou. Isso aqui é só para te ajudar a entender que é mais ou menos essa ideia. Então é uma solene expectativa das coisas que em breve elas vão acontecer. E quando esse esse silêncio, ele dá esse tempo de silêncio, né? É porque a partir dali está muito claro: deu-se início ao cumprimento de tudo o que estava sendo revelado nos selos. Porque uma coisa é você saber, você ter uma revelação do que os selos representam. Outra coisa é quando alguém fala assim: agora vai começar. Agora vai começar. Então, é como se você pensasse numa corrida ou numa alguma coisa que tivesse um início e um fim, e você sabe que aquele momento, aquele silêncio representa: agora começou. Agora é sério. É igual aquela prova que você se preparou para fazer e agora você está lá quieto, olhando para a prova e fala assim: agora começou. Agora deu tempo aqui, eu tenho X horas para terminar essa prova. Então você muda, sua postura muda, né? Até antes de entrar ali, você está conversando, você está falando, você está pensando, mas a partir daquele momento você se volta de uma outra forma. Então, essa mudança que acontece ali espiritualmente, né? Que João está observando, uma mudança por quê? Porque todos ali têm noção, agora começou. Deu-se a largada, ok? E aí nós vamos ler o quê? Nós vamos ler que versículo 2, que João então observa que ele viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas, tá? Então vamos lá, 7 anjos que recebem essas 7 trombetas, tá? Automaticamente então eles estão prontos, né? Essa ideia, né, que assim como a abertura dos selos vai promover a manifestação do que o selo representa, tá? O princípio lógico é o mesmo. Então as 7 trombetas, você vê que cada vez que um destes anjos tocar a sua respectiva trombeta, o que a sua trombeta representa vai então começar a acontecer na Terra. Tá? Vai então se manifestar ali na Terra. Vamos lá. Ponto importante é que antes que eles comecem a tocar, o versículo 3 fala que vem um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Então, eles estão ali diante de Deus, como está descrito aqui, mas chega-se um 8º anjo. Esse anjo não tem trombeta, esse anjo tem um incensário, tá? De ouro, tá? Que era ali um objeto, tá? Que você punha lá o incenso e aquilo era queimado com fogo, então automaticamente aquilo, né, ficava saindo uma fumaça, e geralmente tinha alguma coisa ali que dava um cheiro, alguma coisa assim. O princípio do incenso eu tenho certeza que não é uma coisa que você tenha dificuldade de entender, tá? Lembrando que não confunda o conceito de incenso que se tem nas culturas, por exemplo, orientais, ali mais asiáticas, né? Que é aquela coisa do incenso que tem a ver com Feng Shui, aquela coisa de limpar o ambiente, de trazer o equilíbrio espiritual, de mudar as energias. Não, tá? Veja, gente, incenso não é pecado, tá? Eu particularmente não gosto, isso me dá uma alergia violenta, tá? Você pode muito bem pegar existem várias plantas que são cheirosas e elas são preparadas, são ressecadas, e você pode colocar, e tem gente que gosta porque perfuma o lugar, fica um cheiro perfumado. É muito comum em alguns lugares do Brasil mesmo, tá? Mesmo no interior, que as pessoas acendem, e isso também, dependendo do tipo do que elas acendem ali, para afastar mosquito, bicho, esse tipo de coisa. Então isso em si não é pecado, tá? É que quando você pega um pouco daquela cultura, né, religiosa, tá, espiritualística, que você encontra, por exemplo, vinda da Ásia, desses lugares, muitas vezes isso é usado, tá, com propósitos espirituais, né,
tanto porque se acreditando que aquilo tem um efeito espiritual, quanto muitas vezes evocando alguma coisa espiritual, tá? Então, esquece isso, isso não é o que nós estamos tratando aqui, tá? Mas o incenso aqui na Bíblia, você vai ver que muitas vezes essa ideia do incenso, ela está ligada à oração, tá? Como aquela ideia do incenso que queima, né, e sobe aquela fumaça, há essa ideia de que as nossas orações sobem, né, diante do Senhor, elas são trazidas à presença do Senhor, assim como, né, nós respiramos, né, então como se aquilo enchesse as narinas de Deus, e aqui eu não estou dizendo que Deus tem narina, tá? Apenas são formas, né, que às vezes nós encontramos, que você tenta usar elementos que são naturalmente humanos para que você possa tentar discorrer ou descrever, né, como Deus recebe, enxerga, alguma coisa assim, tá? Não que Deus necessariamente tenha nariz, tenha boca, esse tipo de coisa, tá? Apesar que Jesus, como homem, mas sendo Deus, né, ele tem olhos, boca, nariz, mas não vou entrar nessa discussão agora, que isso é uma outra conversa bem teológica, tá? E não é o propósito para a nossa classe aqui hoje, nessa manhã. Mas vamos lá então, só para vocês entenderem, esse anjo chega, ele tem um incensário, tá? Um incensário é onde era o objeto onde o incenso era colocado e o incenso então era queimado. Então ele está carregando um incensário, ele também se coloca, né, o texto diz que ele também se coloca ali junto ao altar, tá? E aí é dado assim, foi-lhe dado, não diz quem deu, mas foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então aqui é uma coisa importante, interessante para a gente prestar atenção, tá? Que você vai ver então você vê a questão do incensário, automaticamente quando ele fala de incenso, ele já faz essa ligação do incenso com o altar aqui do incenso, altar não, desculpa, com a oração dos santos, tá? Ele já faz essa relação aqui com a oração dos santos aqui, então você vê muito próximo essa relação, né, incenso e orações, tá? O que é interessante prestar atenção é que ele fala que foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aqui há uma grande discussão, tá? Aqui há uma grande discussão em que sentido? Porque alguns entendem, quando fala que essas orações de todos os santos, alguns vão entender que é a oração de todos os santos de todas as épocas, tá? Que foram aí martirizados e sofreram, tá? Então é como se o Senhor agora nesse tempo fosse usar esse momento para trazer um juízo, uma justiça, né? Eu estou fazendo isso aqui que é entre aspas, né? Sobre a terra, mas há muitos que entendem que na verdade também esse momento aqui, desse muito incenso, tem a ver com esses santos sobre o altar de ouro, está ligado ao quê? Está ligado com o capítulo 6, tá? Lá de Apocalipse, quando fala que na abertura do quinto selo, que ele viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e que clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julga e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Tá? Então, então você tem, na verdade, alguns estudiosos que pendem a colocar que, na verdade, essas orações, essas muitas orações, elas são resultado são muitas, porque são orações que vêm já do povo de Deus, tá? E quando ele está diante do altar, significa aqueles que tiveram a sua vida martirizada, sacrificada, então não seria apenas no período da tribulação, isso se referia a todos aqueles que, inclusive antes do período da tribulação, morreram, tá, martirizados, morreram por causa da sua fé, morreram por causa do testemunho de Cristo. Já existe uma outra linha, um outro grupo de estudiosos que vão dizer assim, não, esse momento aqui é muito específico para o período da tribulação, então na verdade esse momento aqui, esses incensos, tem a ver com as orações dos santos,
que estão morrendo, né, que estão sendo perseguidos, que estão sendo martirizados, tá? E aí a ideia é que o Senhor usaria essas orações todas e seria uma resposta a essas orações, mandando então para ele, mandando sobre a terra da sua justiça, do seu juízo, né? Respondendo a pergunta que aqueles que estão debaixo do altar fazem: Senhor, até quando, né? Até quando o Senhor não vai julgar? Até quando o Senhor não vai trazer justiça, né, sobre nós? E aí seria, aqui nós estaríamos encontrando na abertura do sétimo selo, né? Ou melhor, desculpa, na abertura da primeira trombeta, nós estaríamos encontrando então a resposta de Deus, tá? Mostrando que o Senhor não se esqueceu, mas ele estaria mandando do seu juízo, né? Da sua justiça, respondendo como uma resposta, né? Da sua fidelidade ao clamor daqueles que na verdade experimentaram essa injustiça e estão chegando ao céu como resultado de toda essa injustiça que está matando e martirizando ali na terra os filhos de Deus, tá? Então não seria a oração, essa segunda visão, não seria a oração de todos os santos que já, todas as pessoas, quando eu falo santos aqui, tá? São pessoas, então de todas as pessoas que já passaram pelo martírio e morreram, tá? Mas especificamente daqueles que estão passando por isso durante o período da tribulação, tá? Poderia representar ali, assim como no capítulo 6 ele faz uma descrição e também diz de todos que vão chegar ainda, então isso também poderia representar que essa trombeta, ela é uma trombeta de tudo aquilo que vai ainda a ser derramado por conta dessa questão do martírio ali na tribulação, tá? De qualquer forma, você vê então um incenso sendo queimado, né? O texto fala isso, né? Foi dado incenso, e ele fala aqui no versículo 4: e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, tá? Com as orações dos santos, tá? Então o anjo tomou o incensário, versículo 5, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. Então observe que primeiro ele está com as orações são colocadas ali junto com o incenso, e o texto diz que aquilo subiu diante de Deus, né? Aquilo chegou diante dele, tá? A ideia do conhecimento de Deus, ou como se fosse uma pauta, né? Senhor, tem essa pauta aqui, ó, essa aqui são as orações dos santos que estão sendo martirizados, e aí então esse anjo vai ter uma atitude ali, né? Que ele vai tomar esse incensário e vai encher de fogo do altar. A ideia do fogo do altar é justamente assim, é a execução do juízo, né? A manifestação do juízo, tanto que ele, ao colocar fogo no altar, o que ele faz? Ele lança sobre a terra, né? O texto diz que houve trovões, que houve vozes, que houve relâmpago, que houve terremotos. Isso tudo é a manifestação, talvez mostrando, né, o desagrado de Deus, mostrando na verdade que a manifestação do poder de Deus, da autoridade de Deus, vinculando a isso mesmo. Então vai acontecer, ok? Então ele apresenta a Deus, enche o incensário, o fogo do altar, é lançado sobre a terra, tá? Então isso seria o quê? Como se Deus, né, como se o Senhor estivesse dizendo que as orações, aquelas orações que são descritas, né, quando respondendo aquela pergunta, até quando, ali seria a resposta, elas estão sendo respondidas, tá? Então provavelmente isso está ligado, como eu disse no começo aqui da aula, ligado a esse primeiro período, tá, de 3 anos e meio. E o que é interessante, vocês vão perceber, né, porque o texto diz aqui, versículo 6, então os 7 anjos que tinham as 7 taças, as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Uma coisa que vocês vão reparar aqui, nós vamos começar a falar aqui das trombetas, é que elas mostram uma espécie de um julgamento parcial, tá? Parcial em que não é parcial porque há parcialidade, tá? Como se Deus estivesse agindo de forma injusta, não é esse tipo de parcial que eu me refiro. Parcial aqui é porque não é tudo, tá? Então vocês vão reparar que é sempre a terça parte. Então
Cada trombeta vai afetar de alguma forma a terça parte de alguma coisa. Tá? Então é nesse sentido que eu falo que é um julgamento parcial. Então os anjos se preparam, e aqui no versículo 7 já mostra o quê? Os anjos começando a tocar. Então aparece o quê? O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Estou aqui no versículo 7, tá? E houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Bom, vamos analisar isso, tá? Então, como eu disse, né, ficou muito claro aqui a terça parte de alguma coisa, tá? É por isso que é o julgamento parcial aqui. Essa saraiva e fogo, em algumas versões vai aparecer granizo e fogo, tá? O que a gente pensa aqui, né? O que a gente pode de fato pensar aqui a respeito, tá? O que é esse granizo, esse fogo? Algumas pessoas vão colocar assim, olha, isso veio do céu. O texto não fala isso, tá? Fala apenas que houve saraiva e fogo. Poderia vir do céu? Poderia. Alguns vão falar uma chuva de meteoros. Poderia ser? Poderia. Não descarto, queridos, porque assim, Deus é Deus para fazer, né? Deus pode enviar, pode fazer. Mas quando eu pego aqui a primeira trombeta, e depois vocês vão entender o meu comentário, que eu vou falar agora em relação à segunda trombeta, depois, né? Quando eu falo sobre a segunda trombeta, eu acredito que essa saraiva saraiva e fogo misturada com sangue, né? Eu acredito que isso tem a ver com algum tipo de erupção vulcânica, tá? Faz um pouco mais sentido, isso não diminui de forma nenhuma a glória de Deus. Vocês vão lembrar que lá no começo do estudo eu apresentei para você quando eu trouxe aquela observação falando, né? Será que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Eu mostrei para vocês a questão dos terremotos, né? Como os terremotos estão aumentando, né? Não só aumentando a quantidade deles, mas também o poder destrutivo deles também tem aumentado. Então isso pode ser o quê? Isso pode de fato ser como um grande terremoto, né? Um ou mais de um, tá? E se você já viu pelo menos não um filme, né? Mas se você já viu alguma filmagem, alguma descrição de terremoto, as pessoas vão meio que dizer algo muito parecido com isso, né? Principalmente as que estão naquela região onde o impacto da explosão alcança, tá? Eu não estou falando aqui da fumaça, daquela nuvem de cinzas que vai depois como resultado. Estou falando agora quando você está, né, no campo destrutivo, tá? Que é afetado pela explosão, né, pela erupção. Como, por exemplo, tem aquela cidade italiana, a cidade de Pompeia, né, que ela foi totalmente engolida, né, pela explosão do Monte Vesúvio. Tá? Então, ela foi engolida ali com lava, com fogo, com tudo, né? Tanto que tem até o corpo petrificado de pessoas que foram engolidas ali pela lava, por tudo aquilo que vem. Então, essa descrição que traz aqui, né, de saraiva e fogo misturado com sangue, o sangue que não necessariamente que seja sangue de alguém, sangue de bicho, sangue de pessoas, mas o sangue é a ideia do vermelho, né? Daquela coisa que parece. Então, lava é uma coisa que dá essa ideia, né? Dentro de um quadro, né, geral assim, do vermelho, da destruição. E o que é interessante, ele fala que foi lançado sobre a terra, tá? Resultado, foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Então, isso faz muito sentido quando a gente pensa, por exemplo, numa erupção vulcânica, porque geralmente isso que acontece, né? Ali é um rastro de destruição, geralmente a terra, né, ela é destruída, o que tem ali é destruído, a vegetação é destruída, as árvores são destruídas porque o poder, né, destruidor é muito grande. Tá? Então a gente está vendo o quê? A gente está vendo que essa primeira trombeta
ela vai causar um grande dano. E aí você fala assim, tá, pastor, e a questão do anticristo, essa coisa. Lembre-se, gente, que ao mesmo tempo que Deus vai usar isso para trazer os seus, para fazer pessoas se arrependerem, da mesma forma também, muitos vão olhar esse quadro e vão pensar, vão amadurecer a ideia de que precisam de um governo mundial, de alguma coisa assim. Por exemplo, fazendo um gancho com esse período de pandemia que a gente tem vivido aí. Essa coisa que aconteceu, né, principalmente quando estava acontecendo nos países, né, nos países ricos, né, nos países desenvolvidos, né, a gente viu aí todo esse processo acontecer na Europa, que você, não sei o quantos prestaram atenção nisso, mas houve muita conversa, porque como foi algo mundial, foi uma pandemia mundial, houve-se muita conversa de você criar um governo mundial que permitisse, né, a justificativa seria para lidar com as crises mundiais, tá? Mas é claro que você pode até ter ser uma pessoa muito pura de coração, né? E falar assim, não, isso aqui é porque, na verdade, a gente quer ter se a gente tiver um governo de ordem mundial para lidar com as crises mundiais, nós vamos poder fazer as coalizões, fazer as coisas que tem que fazer, beleza. Mas isso, querendo ou não, se cumpre as profecias mostrando exatamente mais como, da mesma forma que uma pandemia, uma contaminação, tá, de vírus levaram as pessoas, por conta de tudo que estava acontecendo, a pensar nessa ideia, né, de ter um governo mundial para lidar com crises mundiais. Uma coisa dessa acontecer, né, você pensar proporcionalmente que 1/3 da terra, da vegetação, das árvores sendo destruídas, automaticamente não tem como, isso vai ser uma catástrofe que vai ter um efeito mundial muito grande. Então isso tem a ver lá, não sei se vocês vão lembrar, tem o Cavaleiro da Fome, então você vai encontrar, né, esses exemplos ali. E automaticamente isso vai fortalecer essa ideia de unificar sob o governo de alguém. Tá? Então a gente vê aqui essa primeira, depois, já na sequência aqui, né, então a primeira trombeta aqui no versículo 7, no verso 8 nós temos a segunda trombeta, diz assim, o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 do mar, e morreu a 1/3 das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a 1/3 dos navios. Tá? A gente tem aqui algo que também é parecido com a ideia de um vulcão. O que difere aqui? O que difere é que você vê aqui, na verdade, uma grande massa, né? Um grande monte ardendo em fogo. Precisaremos pensar o que pode ser isso aqui. Tá? Pode ser um asteroide? Pode ser. Pode ser também a ideia do vulcão? Pode ser. Pode ser consequência do vulcão? Pode ser a consequência disso explodindo em algum lugar e essa massa caindo em algum lugar? Não sei. O que é muito claro, tá, é que esse monte que vai cair no mar, ardendo em fogo, ele vai se tornar, vai tornar em sangue a 1/3 do mar. Ou seja, não estou dizendo aqui, é claro que eu volto a dizer, que Deus é Deus para fazer aquilo que ele fez lá no Egito através de Moisés, que ele transformou as águas do rio Nilo em sangue, sangue mesmo. Tá? Então Deus pode fazer? Não discuto, Deus pode fazer. Mas aqui eu posso entender também, quando ele fala que tornou-se a 1/3 do mar se tornou-se em sangue, pode ser porque no versículo 9 vem a informação que morreu 1/3 das criaturas viventes que havia no mar e foi destruída a 1/3 dos navios. Então eu posso imaginar o quê? Que esse sangue pode ser o sangue dos animais, tá? dos peixes, dos seres marinhos aqui que foram mortos.
eu posso pensar que, que tornar-se sangue aqui não necessariamente seja sangue, mas por exemplo, né, como fala de navio aqui, a gente pode ter aí catástrofes ambientais, por exemplo, você tem petroleiros que que podem vazar uma quantidade de óleo absurda e podem contaminar regiões inteiras, né, de forma absurda, e o mar ele fica com aquela cor, né, um preto avermelhado, né, pode ser isso, tá? Mas o que é importante aqui a gente lembrar, né, que tornou-se em sangue a terça parte do mar, tá? Então a ideia aqui é que há uma contaminação que vai afetar uma área, né, ou algumas áreas, que vai ter um balanço na nossa estrutura, né, no nosso planeta, né, nos mares, muito grande, porque fala aqui né, que as criaturas viventes, a terça parte, tente imaginar o que é de um universo marinho, tente imaginar a terça parte morrer, tente imaginar o estrago disso, os efeitos disso, né, na natureza. Tente imaginar. Depois ele fala também que destruiu a terça parte dos navios. Então, ou seja, isso vai afetar comércio, vai afetar exportação, vai ser um negócio que vai trazer uma crise ambiental, mas também uma crise financeira, tá? Aí você para pensar, eu volto a trazer o mesmo argumento da primeira trombeta. Você vai ver o que? Você vai ver pessoas cada vez mais diante dessas catástrofes, as pessoas se juntando, fazendo planos, se organizando e cada vez mais ficando claro a ideia de que nós precisamos de um governo mundial para lidar com essas catástrofes mundiais, tá? Vamos lá. Depois tem a terceira trombeta no versículo 10, tá? Que fala assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. A terça parte das águas tornou-se em absinto e muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. Então vamos lá. A terceira trombeta ela traz já de uma forma um pouco mais forte, mais clara, a questão de que aqui de fato nós estamos falando provavelmente de um meteoro, tá? de um asteroide, alguma coisa grande, tá? Que ela vai entrar na atmosfera da Terra, provavelmente, tá? Isso aqui não teria como você pensar, porque ele usa essa ideia de uma grande estrela, então a ideia de que isso é algo que tem um volume grande, tá? Um volume inclusive maior do que esse grande monte, né? Que aparece na segunda trombeta. Então o que dá para entender aqui essa grande estrela provavelmente seja um meteoro, um asteroide, alguma coisa assim, tá? E ela vai cair e vai afetar o quê? Sabe que ela fala que ela vai cair como uma tocha, como algo em fogo, tá? E vai afetar a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então observe que a segunda trombeta, ela nos mostra, na verdade, a questão da vida marinha, tá? E agora, diferentemente, nós vamos ver o que? Isso afetando a água potável, água doce, tá? Então nós vamos ver o que? A água doce sendo afetada. Por isso que você vai ler aqui, que ele dá uma informação, ele fala o nome da estrela era Absinto. Essa palavra Absinto, gente, no hebraico, ela significa coisa angustiosa, tá? É a ideia de algo ruim. Existem até algumas plantas, são 5 tipos de plantas que são chamadas de absinto, tá? Que inclusive elas foram
até usada um certo período da história como droga, tá? Era usada droga assim, que eu falo droga no sentido tanto para dar barato, tá? Mas também droga porque ela foi usada para tratamentos, para cura, ela era usada até para questão de envenenamento. Então, o absinto como planta, né, as plantas que levavam o nome de absinto, elas tinham essa característica. Aqui ele não está falando de planta, né, mas ele usa esse nome absinto de coisa angustiosa, tá? Talvez a ideia aqui seja justamente essa ideia da angústia que isso vai causar. Por quê? Porque no versículo 11 fala que com a terça parte das águas se tornando não potáveis mais, né, como uma água amarga, né, que não é mais potável, fala que muitos homens morreram das águas que se tornaram amargas. Tá? Então, na verdade, a ideia aqui é uma ideia de envenenamento, tá? Não é uma ideia que a água simplesmente era amarga, mas é uma ideia de envenenamento, então os homens desesperados, porque queriam água para beber, e beberam dessa água contaminada. Então nós vamos ver uma destruição que vai afetar a vida marinha, e nós vamos ver uma destruição que vai afetar a água potável, e consequentemente, nós vamos ter aqui a questão da morte de muitos homens, tá? Muitos homens que vão então acabar morrendo. E eu falo, vou fazer uma brincadeira agora, porque no GP, quando nós estudamos isso lá com o pessoal do grupo pequeno, as mulheres do nosso GP brincaram assim: aí pastor, são só os homens, viu? São só os homens, você vê que nenhuma mulher vai morrer, são os homens que vão beber. Aí ficou essa briga, né? É claro que o sentido de homens aqui engloba homens e mulheres, porque é o sentido de humanidade, o sentido de pessoas, tá? Mas houve essa brincadeira que são só os homens que vão morrer, as mulheres não vão morrer, tá? Então essa é a terceira trombeta. A quarta trombeta vai dizer assim: o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. A terça parte do dia não brilhou e semelhantemente a da noite, né, então também não brilhou. Então aqui nós temos a quarta trombeta. E a quarta trombeta, ela mostra o que? Um efeito que está nos céus. Podemos pensar na questão, quando fala aqui, né, que feriu a terça parte do sol, da lua, podemos pensar diretamente como efeitos nos astros? Podemos, como eu volto a dizer, Deus é Deus, Deus pode fazer o sol perder a sua força, Deus pode fazer o sol aumentar a sua força, Deus pode, todas as coisas, tá? Porém, dentro do contexto aqui, a gente também precisa pensar na ideia, quando a gente fala aqui na questão do Sol e da Lua escurecer, como não um efeito direto sobre os astros, tá? No cosmos, mas um efeito como um resultado das três primeiras trombetas. Porque, observe, a primeira fala de Saraiva e Fogo, tá? Que foi lançado da Terra. Se foi de fato uma erupção, não sei se vocês já viram, mas não só a destruição do que a erupção lança sobre a Terra, mas também sobre aquilo que ela produz no céu. Alguns anos atrás aí teve um vulcão, acho que na Itália, que entrou em erupção e na verdade era visível até por satélite, era visível aquela massa preta que vagou pela Europa ali. Em alguns lugares, gente, as pessoas não conseguiam ver a luz do sol. Tal era a densidade da fumaça como resultado, né, da explosão ali, da erupção daquele vulcão. Eu tive uma experiência muito parecida com isso quando eu morava em Cuiabá, por conta das queimadas, né, que haviam ali, que aconteciam na Amazônia, no norte do estado.
Então, quando chegava a época de julho para agosto, essa época mesmo que nós estamos aqui, o ar ficava muito seco. E era comum, às vezes, a cidade amanhecer escura. Escura como se a gente estivesse chegando próximo das 6 horas da tarde. Assim, 5h30. Uma escuridão, parecia que o tempo estava nublado, que ia chover, mas não ia chover nada. Aquilo era poluição, fumaça densa, resultante das queimadas que vinha. Aquilo vinha que nem uma grande nuvem, né? De quilômetros e quilômetros e quilômetros de diâmetro aquilo. Então era um negócio muito louco que a gente experimentou lá. Então, quando a gente olha aqui esse versículo 12, tá? Nós podemos pensar, de forma nenhuma diminuindo o poder de Deus, né, em fazer o sol escurecer e a lua também, mas a gente pode pensar aqui nessa grande camada, né, nesse resultado de um céu que foi coberto por cinzas, porque olha, caiu saraiva e fogo, depois um grande monte ardendo em fogo é lançado no mar, depois, aqui no verso 10, tá? Uma grande estrela ardendo como uma tocha que cai na terra. Então, observe que tudo isso está ligado ao quê? Com fogo, né? com destruição. Então, não é estranho a gente pensar nessa ideia, tá? De que seria uma nuvem negra causada aí, né, com uma grande poluição, né, uma nuvem mortal, vamos colocar assim, tá? Mas o fato é que escureceu, porque estava tampando o sol. As pessoas não viam nem o sol e também não conseguiam nem ver a lua. Tal era a densidade dessa nuvem. Então, provavelmente eu gosto de trabalhar essa linha, tá? Eu acho que ela faz muito mais sentido com o contexto do que já foi dito antes, tá? Do que já foi, então, colocado antes aqui para a gente ler, tá? Aí, para fechar aqui o capítulo 8, diz o quê? No versículo 13: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, o que é interessante a gente pensar aqui? Algumas versões aparece águia, tá? Outras versões aparecem anjos. A palavra aqui no grego, onde que eu anotei aqui, gente? Deixa eu só achar aqui. A palavra no grego aqui é a palavra, para lá, cadê? Só porque eu marquei, gente. É só marcar que eu não acho. Impressionante aqui. Achei. É a palavra agelos, tá? A-G-G-E-L-O-S. Essa palavra representa mensageiro e também é usada para anjos de Deus. Então, com certeza não era uma águia, apesar, gente, que eu volto a dizer, eu creio, assim como Deus fez a mula falar com Balaão, né? Deus pode fazer uma águia falar? Não tenho dúvidas, tá? Mas o sentido correto aqui da raiz da palavra não é uma águia, tá? É um ser que voa, que está voando. Se você observar aqui, né? Diz que está voando pelo meio do céu, tá? Então, a palavra remonta a mensageiro, anjo de Deus. Então, provavelmente, gente, aqui é um anjo de Deus mesmo, um anjo que está voando e um anjo que está olhando a face da terra, a superfície, o que está acontecendo, e ele está dizendo assim, né? Ele está dizendo ai, 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 né? Tipo, se ai, você já sabe o que significa, né? Nem precisa explicar muito, não. Quem teve pai e mãe aí sabe o que significa esse ai, né? Ou seja, o bicho vai pegar. E ele fala ainda, olha, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então tocaram 4 anjos, faltam 3 anjos para tocar aqui ainda, tá? E sugere o quê? Sugere que a coisa vai ficar pior. E de fato, quer dizer, a coisa vai ficar pior mesmo, tá? Porque aqui no capítulo 9, tá? A gente entra aqui no capítulo 9 e
que eu vou falar na semana que vem, porque eu estou olhando o tempo ali, nós estamos basicamente com 50 minutos de aula. E o capítulo 9, se eu entrar aqui e começar a falar, eu vou só esboçar o começo, a gente não vai entrar mais. Então na semana que vem eu entro no capítulo 9, mas só para a gente fechar aqui. Então, 4 trombetas são tocadas e você vê ali que elas são juízos parciais, tá? Então a primeira trombeta afetou a terra, a segunda afetou o mar, a terceira afetou os rios e a quarta afetou a questão do céu, tá? Cobrindo o céu, tá? Deixando aí escuro, tá? Deixando as pessoas, na verdade, no escuro, na escuridão, ok? E aí você tem um aviso dizendo que 3 coisas piores ainda estão por vir. Ou seja, se já estava ruim as pessoas ficarem no estado de escuridão, no sentido assim, né, não enxergam nada, elas não enxergam o céu, não enxergam o sol, não enxergam a lua, mesmo tendo energia elétrica, gente, durante o dia você quer o sol, né? Não é uma situação agradável ficar, né, na escuridão durante o dia, ok? Então, a gente viu aqui 4 já tocando. Semana que vem a gente entra na 5ª trombeta, que ela está no capítulo 9. A 5ª é a 6ª, tá? A 5ª e a 6ª estão aí no capítulo 9, tá? Depois a gente vai falar outras coisas que vêm em capítulo 10, 11, tá? São capítulos importantes porque o capítulo 12, final do capítulo 11 para o capítulo 12 é quando vai se tocar então a 7ª trombeta, que vai dar início então ao período da grande tribulação, que é a segunda parte dos 3 anos e meio, ok? Então nós estamos vivendo esse tempo da primeira parte aqui, estamos vendo essas coisas que vão acontecer que são parciais, tá? E eu volto a dizer, provavelmente todo esse processo parcial ele vai servir para trazer esse fortalecimento de ideia, tá? Da necessidade, ou isso vai abrir caminho, vai dar espaço e vai abrir caminho, tá? Para aquilo que nós vamos entender que é o governo ou a liderança do anticristo nesse primeiro momento, com essa coalizão, tá? De países que estariam mundialmente ligados por conta de lidarem com as crises mundiais, tá? Então nós temos aí esse lado. Então se atentem a isso, tá? Para que fique muito claro na mente de vocês o quadro de como as coisas vão estar, né, e o que vai acontecer na primeira parte e o que vai acontecer na segunda parte. Amém, queridos? Espero que você tenha sido abençoado, tenha conseguido entender isso aqui e vamos caminhando, vamos em frente. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo. Abençoa teu povo nesta hora, Senhor. Abençoe cada um aqui com discernimento e sabedoria e que possamos ter uma visão muito clara, Senhor, de todo esse período da tribulação, da primeira parte, da segunda parte, e possamos entender a revelação dada em cada uma dessas trombetas que serão um dia tocadas, Senhor, sobre nós. Assim eu oro e assim eu agradeço ao Senhor por essa reunião, por essa aula em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, um excelente domingo na presença do Senhor, uma excelente semana na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe, fica na paz de Cristo Jesus.